nessa questão do estudo, da palestra, qual que você acha que é a importância disso para a casa espírita, para a sociedade, desse conteúdo das palestras, dos estudos, do curso na casa espírita? Olha, não só as palestras espíritas são muito importantes dentro de uma casa espírita. Eu digo a você e afirmo, a palestra ela é a parte mais importante que existe dentro de uma casa espírita. O passe, ele é fundamental. É uma transfusão de energia que aquele companheiro que está lá na câmara de passe, quando ele levanta as mãos, ele tem certeza de que está captando as energias, colocando e distribuindo isso para aquela pessoa. Ela recebe. Mas agora, se ele não estiver naquele momento assistindo aquela palestra, interessado, ouvindo, porque o poder da palestra ele tem um poder de penetração. E é justamente naquele momento que aqueles bons espíritos estão inspirando, agindo, porque naquele momento a mente daquele nosso companheiro está aberta. Então, isso é que é o importante. E o expositor de evangelho, ele tem que estar atento a isso, olhando-se muito bem, às vezes, na fisionomia, porque ele já sabe do tema, o expositor, ele sabe do tema, ele conhece o tema, ele sabe o que falar. Então, ele tem que estar atento àquelas pessoas que estão ali, para ouvir aquela... E ele tem que se emocionar com aquilo. Uhum. Ele tem que fazer com que a plateia fique ligada, que não se disperse. Porque aquele vai ser o momento, uma palavra às vezes aqui, uma palavra ali, é o gatilho que desperta aquela pessoa num processo de transformação, de renovação, como é o nosso tema de hoje. Então ele é muito importante, e é muito importante que o expositor ele estude o evangelho. Ele não precisa necessariamente saber todos os capítulos, de cor e salteado, capítulo, versículo. Eu, por exemplo, não sei, se alguém perguntar, olha, onde é que está o capítulo? Eu não sei. Uhum. Mas as minhas fichas estão lá escritas. Eu sei, se eu pegar na minha ficha, eu sei. O capítulo 5, então, eu sei. Então é importante que o expositor tenha esse conhecimento. Ele não precisa ter essa preocupação de decorar. Não. Né? Ele tem que ser o mais natural possível e transmitir sempre segurança naquilo que ele está falando. Se ele vai falar de perdão, ele tem que saber o que é o perdão. Aquilo que nós comentamos, que eu comentei com você um pouco antes. Se nós vamos falar sobre perdão, eu tenho que saber o que é o perdão. O meu objetivo é esse, falar sobre perdão. Quais são a ideia central é perdão. Os objetivos que eu tenho que falar, que eu quero falar sobre perdão, os efeitos benéficos do perdão, como que eu consigo perdoar, em que momento que eu preciso perdoar, enfim, ter uma sequência didática para que a gente possa fazer com que o perdão ele se torne uma coisa fácil de ser entendida. Sabe o que é curioso desse tema? A gente tinha as lives antes, né, que você já até participou com a gente, né, do pessoa na casa dela e fazia sem ser esse formato. Mas, enfim, a gente teve esse projeto aí antes de migrar para o podcast nesse formato há 1 ano e meio de lives, então teve diversos temas. E é curioso quando a gente falava assim, mediunidade, influência espiritual, independente do tema, até que tinha uma audiência boa. O dia que a gente falou assim, benefícios do perdão, foi a menor audiência, você acredita? Eu falei assim... o pessoal não tá disposto a perdoar, será, né? A gente tá disposto a receber o perdão... Mas não tá disposto a perdoar. Não tá disposto a perdoar, né? Eu fiquei com isso na cabeça. Falei, caramba, por que foi a audiência menor essa do perdão, hein? Não saberia te dizer, né? Então, continuando assim um pouco sobre a trajetória minha, até que a gente possa entrar mesmo no nosso bate-papo. Nessa questão da palestra, tem algum fato que te marcou? De alguma situação que aconteceu num dia que você fez a palestra, alguma coisa? Eu tive... Lembra que eu sempre digo o seguinte, como eu falei agora com você, a palestra ela tem esse poder de penetrar na pessoa, de fazer a pessoa se transformar. Certo. Eu lembro que alguns anos atrás eu fiz uma palestra lá na Seara Bendita, num dia de sábado de manhã, onde eu falei sobre o tema alegria de viver. Então o tema estava todo desenvolvido, contei uma história bonita sobre, né, aquelas histórias que eu sempre conto. Falei sobre o Olavo, aquele amigo meu virtual que eu tenho. E eu lembro que eu falei uma coisa, e eu sempre procuro falar com muita alegria, me emociono mesmo, às vezes chego, sabe assim, emocionar mesmo, porque parece que isso eu trago dentro de mim para passar dessa forma. E eu falei sobre isso, terminou a palestra, fizemos uma prece de encerramento e eu fui para a salinha, onde a gente ficava lá esperando a próxima sessão para poder repetir a palestra, né, aí com outro expositor. E quando a gente estava lá dentro, bateu alguém na porta pedindo para falar comigo. Eu fui atender e era um senhor que já, não sei, ele parecia ter uns 50 anos, acho que no máximo.
E ele falou para mim o seguinte, pediu para falar reservadamente, fui conversar com ele, e ele me disse, Alan, eu vim aqui hoje por insistência muita de um amigo meu, que eu viesse aqui. Estava bastante desesperado, desmotivado, e eu pensei comigo, eu vou, mas eu já estava decidido a dar fim à minha vida. E aí ele falou para mim assim, mas depois de tudo que você falou, com a alegria que você falou, eu não quero mais fazer isso, eu quero viver. Eu quero aprender isso que vocês ensinam aqui. Então, mais uma vez eu repito para você, sabe, o poder que uma palestra tem. Isso é aquela pessoa que veio falar comigo. Mas quantas e quantas outras, por um motivo ou outro, não forem se sentir incentivadas a fazer uma coisa a mais? Ou se forem incentivadas a perdoar um pouco mais, a ser um pouco mais tolerante, a fazer alguma coisa a mais? Então, novamente eu repito, a palestra espírita é a parte mais importante que tem dentro de uma casa espírita. Se me permite outro caso também bastante interessante, foi de uma época que eu estava falando sobre palestra do Dia das Mães. Eu falei sobre as mães, porque nessa época assim, a gente fala sobre as mães, enaltece, mas eu também nunca deixo de falar sobre as mães que porventura falharam. Mas sempre com o objetivo de quê? De incentivar essas pessoas que, independente das mães não terem sido aquilo que foi melhor para ela, mas que saiba agradecer pela mãe, saiba respeitar os seus limites, saiba respeitar a individualidade de cada um. Terminada a palestra, uma senhora veio, me chamou, e assim um pouco meio ríspida, falando comigo, falou assim, olha, tudo isso que você falou de mãe, a minha mãe não foi nada disso para mim, viu? E naquela hora, você falou, às vezes vem um insight. Eu falei para ela, a senhora tem filhos? Ela falou, tenho 2. Eu falei, então, vamos fazer o seguinte, faça tudo que você tiver ao seu alcance e faça tudo que sua mãe nunca fez para você, para que você possa valorizar, para que eles possam valorizar você como mãe e que você possa, a partir de aqui e agora, então, aprender a perdoar sua mãe por ela não ter feito nada disso que você agora, daqui por diante, vai fazer pelos seus filhos. Então, o que acontece? Naquele momento, ela começou a chorar. Então, o que acontece? Novamente, vem aí o poder da palestra tocando uma pessoa. Isso de 2 situações de pessoas que vieram falar comigo. Né? Então, isso é muito... E é curioso que, às vezes, a gente recebe uma mensagem de ensino moral e a gente automaticamente se coloca na condição daquele que tem que receber, né? Não naquele que tem que exercer e fazer aquilo, né? Então, assim, às vezes a gente vê a palestra, não recebi esse amor todo da mãe. Mas esquece que a gente também... nós temos a função também de somos pai e mãe, né? Pai e mãe. Nós temos a responsabilidade também de fazer. Então, nós temos essa responsabilidade como pais. E a responsabilidade do expositor de uma sala de assistido, ou mesmo de uma classe de aula, a responsabilidade dele não é enaltecer só o lado glamouroso da mãe, mas fazer com que as pessoas possam refletir sobre eventuais falhas que ocorrem com a gente, ocorreram com nossos pais, podem ocorrer com os nossos filhos, e nós temos que saber tratar disso. E temos que falar sobre tudo isso de uma forma, assim, sabe, de uma forma tranquila, sem alterações, sem culpas, sem apontar uma coisa ou outra, mas falando de uma forma plena para que as pessoas possam se sentir leves, sem nenhum constrangimento. Sair melhor do que chegou, né? Na palestra. Então, esse é o objetivo da palestra espírita, né? Então, o que acontece? Quando eu cheguei em 2016, eu resolvi vir para Praia Grande. Você morava em São Paulo? Morava em São Paulo. Passei 42 anos lá em São Paulo, quase 40 anos em São Paulo. E eu resolvi vir para cá em 2016, porque como eu trabalho em home office desde 2016, para mim não seria nenhum problema vir para cá, morar aqui na praia, e retornar uma vez por semana, não só para ir na Seara, mas como trabalhar, passar o dia trabalhando e depois à noite na Seara e voltava. Então isso, e eu encontrei uma casa aqui muito legal, que eu gostei muito, que é o NEC, é o Núcleo Espírita Casa do Caminho. Então já faz uns 3 anos, mais ou menos, que eu frequento todas as terças-feiras, e uma vez por mês eu também faço uma palestra, procuro fazer com esses mesmos jeitos, sabe, envolvendo, às vezes me emocionando pessoas, enfim, é uma coisa que eu gosto. O NEC tá aberto ao público? Ou já tá aberto ao público, retornou o ano passado, tá aberto, mas ainda tomando aqueles cuidados, né? Máscara, um pouco de distanciamento, mas com as pessoas, e é muito importante a pessoa ter essa
essa oportunidade de participar. E eu também faço eventualmente uma vez por mês numa casa chamada Núcleo Espírita Emmanuel, que também fica lá no Real, né? E essa casa espírita Seara, a Seara Bendita, é uma casa assim, né? Diferente das casas aqui espíritas aqui ainda na Praia Grande, que são pequenas, mas você vê, às vezes São Paulo tudo é extremamente grandioso, né? A Seara Bendita hoje, se você considerar eu como um trabalhador da casa espírita, de lá, tem o passista, tem o coordenador de classe, tem o expositor. Então, se considerar todos os trabalhadores, nós temos em torno de aproximadamente 2.400 e poucos trabalhadores. Caramba! Alunos que estão inscritos nos cursos dá em torno de 4.800 a 4.900. Legal. Né? Então, você vê, é uma casa grande. Então, lá eu trabalho com aquele coisa, mas é um pequeno. Deixa eu te perguntar, desculpa te cortar, né? Porque senão às vezes acaba passando, eu esqueço de... Você acha que lá tem uma demanda, uma procura do público? Ou também tem ali o modo que foi coordenado, o modo que a diretoria levou a casa? Porque assim, vamos supor, aqui na Praia Grande tem bastante casas pequenas e tudo bem, mas você acha que também cabe esse tipo de casa com um alcance maior, com público maior? Olha, a Seara Bendita, ela optou por até em 1900, se não me engano, acho que 97, ela tinha um trabalho também de psicografia, algumas coisas que fazia aberto ao público, mas a partir de lá para cá, ela se especializou somente em uma coisa, em assistência e ensino. Então existem casas espíritas, então ela se focou nisso. E muitas outras casas espíritas menores de lá de São Paulo enviam seus alunos para fazer o curso de desenvolvimento, porque são cursos bem... são cursos, então ela se especializou nisso. Agora, tem outras casas que fazem o quê? Tem outras casas que tem mais aquele negócio de, como que é, operação de espiritismo, ou então, por exemplo, som de vibrações. Então, cada casa... Tem a sua particularidade, tem a sua particularidade. E a Seara Bendita, ela se especializou nisso. Então, e outra coisa, como ela se especializou nisso, ela começou a treinar os seus expositores em todo esse conceito de como transmitir essa palestra. Então, hoje lá nós temos curso de expositor de ensino, tem curso de expositor de sala de aula, onde as pessoas aprendem técnicas de como fazer, de como se comportar, de como falar, tirar aqueles vícios do né, treinar os vícios de falar um português um pouco melhor, para que a gente consiga atingir não só aquela pessoa que é o nível mais alto, mas também do nível mais baixo, e que eles consigam se trazer. Então, você está aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação, para que seja sempre notificado, receba o lembrete. E até mesmo uma amiga minha me ensinou, né, sobre essa parte do marketing, que o YouTube, ele compreende qual que é o público-alvo, qual que é o perfil daqueles que estão se inscrevendo e passa a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que possam gostar. Então, você se inscrevendo, você está ajudando que conteúdos edificantes cheguem até mais pessoas.